A preparação para enfrentar a equipe do Palmeiras está encerrando e o Internacional de fato terá Matheus Dias fazendo a sua estreia como titular com a camiseta da equipe principal colorada. Fora de campo, a direção renovou o contrato com Gabriel Mercado por mais uma temporada e tem conversas a fazer com Rodrigo Moledo, que também deve seguir o mesmo caminho do zagueiro argentino. A craque do Brasileirão 2022 é do Inter e eu vou relatar o que está por trás do movimento feito pelo ex-presidente Vitório Pífero, que buscou na justiça o seu retorno ao quadro social colorado. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 11 de novembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Fechado? Eu começo falando sobre o time que enfrenta o Palmeiras nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. Mais de 30 mil torcedores colorados são aguardados no estádio Beira-Rio. E para esse jogo, o técnico Mano Menezes deverá contar de fato com mais um desfalque. Eu antecipei no Diário do Inter KTO de ontem que o Matheus Dias deve receber uma oportunidade entre os titulares, porque o Johnny recebeu uma pancada no joelho na partida contra o São Paulo, lá no estádio do Morumbi. O Johnny não treinou ontem na reapresentação e não treinou hoje pela manhã também, nesta sexta-feira, o que indica que de fato ele deverá ser um desfalque na partida desse domingo. E o Johnny sendo um desfalque, é a chance do Matheus Dias ser titular. O Mano não irá inventar nada diferente disso. E aí a gente tem uma definição da equipe titular do Internacional para encarar o Palmeiras, que tem desfalque do Alan Patrick suspenso, do Moledo suspenso, do Edenilson por lesão, do Mikael por lesão, do Lisiero por lesão e do Johnny também por lesão. A equipe que vai a campo terá Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e René. Meio campo com Matheus Dias, Depena, Maurício, Tyson e Pedro Henrique na frente, o Alexandre Alemão. Esse é o time do Internacional para encarar a equipe do Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu já falei aqui sobre a mobilização que existe no vestiário colorado. Um clima de revanche contra o Palmeiras, pelos caras terem sido os campeões brasileiros. A questão do recorde de pontuação do Internacional em um Campeonato Brasileiro de pontos corridos e a manutenção da vice-liderança do Campeonato Brasileiro são ingredientes que fazem com que no ambiente do vestiário colorado a gente enxergue uma situação de muita mobilização para essa partida, tá? Eu quero convidar vocês a assistir o vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira falando sobre o Vini da Pose. Carlos Vinícius, 27 anos, centroavante que, de acordo com informação do Lucas Colar, do Vozes do Gigante, está na mira do Internacional. Ele é reserva atualmente do Fulham, da Inglaterra, e reserva de um grande centroavante do futebol mundial. E é um cara que mudaria o patamar do Internacional e tem a característica que o Mano está procurando. É só clicar aqui para assistir, ter mais detalhes sobre o Carlos Vinícius, o Vini da Pose, que pode ser um centroavante que caia no Beira-Rio nessa temporada. Mas falando em mercado da bola, o Inter anunciou nesta sexta-feira um passo importante para 2023, que é a renovação contratual de Gabriel Mercado. O zagueiro de 35 anos, argentino, que é titular absoluto do Internacional, fez uma grande temporada de 2022, renovou o contrato por mais um ano. O Inter já estava trabalhando algumas semanas nessa renovação, tinha o otimismo, eu relatei isso aqui, de fato esse vínculo seria por mais um ano. Ele mantém as bases contratuais que tinha antes aqui, o salário é na casa dos 90 mil dólares. E agora assina por mais um ano. O que nos leva a tentar entender o que vai acontecer com o Rodrigo Moledo. O Rodrigo Moledo é outro zagueiro que está em vias de renovar com o Internacional. A direção do Inter admite que quer renovar com ele, o Moledo admite que quer renovar com o Internacional. Então é só questão das duas partes sentarem e realizarem os últimos ajustes. A base contratual também deve ser a mesma do Rodrigo Moledo, por mais um ano. E é isso que deve acontecer a partir de uma conversa das duas partes, depois do término do Campeonato Brasileiro e ser anunciado rapidamente. Na próxima semana, com certeza, o Moledo deverá ser anunciado como zagueiro do Inter pelo restante, por toda a próxima temporada. Vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto chato, é um assunto delicado, e que envolve polícia, justiça, tá? E envolve o ex-presidente Vitório Pífero, que foi expulso do quadro social do Internacional pelo Conselho Deliberativo do Inter, e isso aconteceu no ano de 2020.
tá? E ele foi expulso em função de todas as denúncias que aconteceram em cima da gestão dele. Para quem não está entendendo, o Ministério Público, através de uma investigação feita pelo Ministério Público, apurou que a gestão de Vitório Pífero desviou mais de 13 milhões de reais dos cofres do Internacional, em diversos âmbitos. No âmbito do departamento financeiro, no âmbito do departamento jurídico, no âmbito do departamento de futebol. Eram vários os mecanismos para desviar dinheiro do Internacional, de acordo com o Ministério Público. E o chefe desta quadrilha, segundo o Ministério Público, é o ex-presidente Vitório Pífero, que está respondendo a esse processo na Justiça. E com as evidências apontadas pelo Ministério Público, que foi acionado inclusive pelo Conselho Deliberativo do Inter, o próprio Conselho Deliberativo do Inter abriu uma votação, abriu uma sindicância interna, abriu um procedimento para excluir o Vitório Pífero do quadro social do clube. Hoje ele não é mais sócio do Inter, ou seja, ele tem total incapacidade de retornar à vida política do clube, está banido do Internacional pelo Conselho Deliberativo do clube. E aí o Fabrício Falkowski, repórter monstro do Correio do Povo, trouxe uma informação hoje de que o Vitório Pífero buscou na justiça retornar para o quadro social do clube, tá? E perdeu na justiça esse pedido. E, inclusive, a decisão da justiça obriga que o Vitório Pífero pague os advogados contratados pelo Internacional para fazer a defesa do clube nesse processo. Mas eu quero dar o bastidor político para vocês dessa história. Por que Vitório Pífero quer retornar ao quadro social do clube? Muita gente vai perguntar, ele quer retornar para a vida política do clube? Ele quer ser presidente de novo? Não. E eu posso garantir isso para vocês. Eu conversei em 2020 com o Vitório Pífero, tá? Por telefone. E falei sobre o processo exatamente de exclusão dele do Conselho Deliberativo. E eu tentei bater nessa pergunta. Por que você quer voltar e por que você não quer ser excluído do quadro social? Sendo que ele mesmo já abandonou de maneira voluntária, e não poderia ser diferente, a vida política do clube. E ele foi reticente, ele disse e afirmou que não quer voltar para a vida política do clube. Há uma estratégia jurídica nessa tentativa do Vitório Pífero de anular a decisão do Conselho Deliberativo. E ela tem muito mais a ver com o processo que ele responde na justiça, processo criminal, do que com os procedimentos internos do Conselho Deliberativo. Em outras palavras, esse recurso do Vitório Pífero é muito mais uma tentativa dele de não ir preso, tá, do que de retornar à vida política do clube. Porque ele vai poder depois argumentar na justiça que é inocente, tanto é inocente que tentou até as últimas instâncias provar suas inocências nos procedimentos administrativos que o Internacional fez, como a exclusão no Conselho Deliberativo, inclusive entrando na justiça para anular essa decisão do Conselho Deliberativo. O Pífero sabe que não ia retornar para o quadro social do clube. E o Pífero sabe que ele não vai retornar para a vida política do clube. É um movimento, obviamente orientado por seus advogados, para que ele mostre que ele está sendo injustiçado, ou que ele mostre que ele está entendendo ser injustiçado. E aí, indo até as últimas instâncias e buscando recursos para a vida política do clube, ele não vai voltar, tá? E não só por uma questão jurídica, né? Ele é um cara que hoje é completamente isolado do ambiente político do Internacional, não tem relações, não vai no Beira-Rio e está definitivamente excluído. Mas é esse o relato que eu quero passar para vocês aqui de bastidor de o que está por trás desse movimento do Vitório Pífero, que foi noticiado hoje também pelo Fabrício Falkowski, competentíssimo repórter do Correio do Povo. Tá, voltando a falar de futebol, e aí eu vou fechar o Diário do Inter KTO com uma notícia boa, uma notícia ótima. Porque a CBF divulgou, e se ela fez uma seleção ridícula no Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, do qual o Internacional foi vice-campeão, perdeu para o Corinthians apenas, o Inter se saiu bem. E o Inter teve a craque do Campeonato Brasileiro. E que é craque mesmo. Joga muito, joga demais. É a Duda Sampaio. A Duda Sampaio foi o grande destaque do Internacional disparado nesse Campeonato Brasileiro. Camisa 10, maestra, joga demais. E ela foi eleita a melhor jogadora do Campeonato Brasileiro. A craque do Campeonato Brasileiro.
Parabéns para as gurias coloradas e parabéns para a Duda Sampaio, que joga demais de fato. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu quero passar aqui a odd já do Internacional para o jogo derradeiro, tá? Da temporada, que é contra a equipe do Palmeiras. A vitória do Inter está pagando 2,42, empate 3,25 e a odd do Palmeiras está pagando 2,9. Mas eu convido vocês também a apostarem no Major. Vocês que gostam de Counter-Striker, está acontecendo aqui no Brasil o Mundial de CSGO, que é o Major. E amanhã, neste sábado, a Fúria entra em campo contra a Heroics, tá? E aí dá para você apostar lá em quem vence mais mapas, quem vence o jogo. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!